Vamos começar aqui com as estatísticas. Por gentileza, querido João Matheus. Agora Beleza. Infelizmente, hoje é um dia difícil para as estatísticas. O SofaScore, o iScout, todos vão na mesma base de dados. E eu acho que teve algum problema com o vídeo do jogo. E eles não conseguiram, não taguearam, não fizeram assim, nada, não tem muitas estatísticas. Essa são do Flash Score, que eu peguei só para a gente ter alguma coisa aí na tela enquanto a gente comenta do jogo, mas são estatísticas básicas, né? João, o teve problemas de imagem na transmissão, mas eu acho que isso não era motivo suficiente. Foi muito pouco. Foi muito pouco. Eu não sei o que aconteceu, não, assim, e para a gente não fazer o programa muito depois, é melhor trazer logo, e beleza, dá para falar sobre muita coisa sobre o jogo, sem citar as estatísticas. Fica incompleto, mas é o que nós temos. Mas falando das que nós temos, né, 52% de posse de bola para o Náutico, contra 48% do Retrô, 15 finalizações para o Náutico, 10 para o Retrô. Nosso foi 4 no gol, contra 1 apenas do Retrô, defendidos 1-1, 2 escanteios para o Náutico, 6 para o Retrô, e 3 cartões amarelos. Os 3 cartões amarelos do Náutico ocasionaram em suspensão, e 5 para o Retrô, assim, muito barato, os 5 do Retrô, mas a gente comenta um pouco sobre isso e vendo alguns lances assim que são bizarros, não ter sido, alguns nem marcado falta, e sem amarelo, assim, é bizarro, mas tudo bem, tem que acostumar, eu acho, com essas arbitragens horríveis, né? Mas indo um pouco sobre o jogo, Renato, antes da gente ter imagem e tal, acho que o que eu consigo falar assim, muito claramente é a partida referência de muitos jogadores do Náutico. Do Retrô? Dá para deixar naquela tela, pode ser aí também, tanto faz. Vou deixar naquela, é porque eu estava querendo só deixar no ponto aqui. Foi bom. O Náutico, assim, fez um jogo excelente, velho, assim, muito bom, partida, a melhor partida do Náutico nos aflitos, eu coloco acima daquele primeiro tempo do Maringá, acima da partida do Caxias. Eu acho que o Náutico conseguiu envolver o adversário de uma maneira até engraçada em alguns momentos, porque era muito superior. Assim, foi uma disparidade técnica absurda, assim, muito grande, e isso fez essa partida de referência de muitos jogadores. Eu consigo citar tranquilamente, vamos lá, Arnaldo, é uma partida excelente de Arnaldo. João Maestro, é a melhor partida disparada dele com a camisa do Náutico. Carlinhos, é um absurdo, assim, para mim, se fosse hoje voltar lá no pós-jogo, o meu melhor em campo seria Carlinhos. O que o cara jogou foi, assim, fenomenal. Assim, não tem como ele ter jogado mais do que aquilo. Foi uma partida de manual. Igor Fernandes, muito bem. Igor Pereira mantendo o seu nível. Marco Antônio, assim, também é absurdo. Marco Antônio, nesse jogo, ele consegue adicionar uma coisa no jogo dele, que é o passe, que é colocar o time para jogar. Ele não foi só o cara que corre para frente e desarma. Quando ele tinha a bola no pé, ele conseguia destravar o time também. Então, assim, foi uma coisa que ele não fazia e ele fez nesse jogo. Então, assim, foi uma partida muito boa de Marco Antônio. Hélio Borges, eu tem coisas no ataque que a gente vai conversar sobre Hélio Borges, mas defensivamente muito bem, ajudando muito, participando, sustentando pressão naquelas bolas que o Náutico tinha, aquela jogadinha do lado direito, o lateral nas costas dele, ele conseguindo fazer a tabela, conseguindo se apresentar. Então, assim, também um jogo muito bom de Hélio Borges. Aí você pega para o Vinícius, também muito bem. Então, velho, muitos jogadores foram muito bem. Então, a gente vai olhar para algum deles e quando a gente quiser lembrar de uma referência positiva, a gente vai falar do jogador, aquele jogo do Retrô, ele foi melhor que isso, ele pode mais.
com certeza. Esse jogo, assim, talvez tenha sido o jogo de maior disparidade, assim, que o Náutico fez, porque é o Náutico voando e o Retrô com muitas dificuldades. Tem algumas coisas para a gente ver na imagem. O Náutico começou, eu acho que até com certa dificuldade nos 5, 10 primeiros minutos ali, porque o jogo estava muito picotado. O Retrô fazia muita falta, demorava muito para bater tiro de meta. O primeiro tiro de meta de Thiago, como é? É Fabian Volpe, né? O goleiro do Retrô. Ele já demora para bater, então foi chato aqueles primeiros minutos. Só que o Náutico conseguiu fazer movimentações muito interessantes. O Retrô, ele joga em alguns setores com encaixe individual. Então, o Retrô tinha muita dificuldade com as movimentações do Náutico. A jogada que Vinícius aparece por dentro e Lucas Cardoso faz a diagonal. Aquilo ali, se Lucas Cardoso não saísse, com certeza sairia, sei lá, uns 5 lances de perigo, 6 lances de perigo com aquela jogada. Porque o lateral do Retrô, o Gladson, estava perdido. Ele não sabia o que fazer quando o Vinícius aparecia por dentro. Ele deixava muito espaço, era justamente o espaço que Lucas atacava. Então, essa jogada pelo lado esquerdo funcionando, pelo lado direito, a combinação entre Hélio Borges e Marco Antônio também dando muito certo. Então, assim, o Náutico ia chegar com perigo, o Vinícius numa rotação muito acima, conseguindo ganhar muitos lances, conseguindo chegar nos cruzamentos. Então, o Náutico conseguiu impor um ritmo ao Retrô muito alto, muito alto. O Retrô não seguraria aquela partida, e aí o Náutico, mesmo com 2 baixas muito grandes, talvez assim os novatos são o que mudou a cara do time. Matheus Silva numa questão de imposição física, de ganho de duelo aéreo, de construção. Matheus Silva é o cara que sai jogando pelo Náutico, é ele que tem essa função. Então, perder o jogador faz muita falta. E perder o Lucas Cardoso, que mudou o ataque do Náutico, foi o que deu possibilidade a mais para o Náutico atacar, que entregou o lado esquerdo também como opção, e não só como um lugar que Vinícius está ali para fazer alguma coisa. Virou um lugar de troca de passe, um lugar de aproximação, um lugar de bola em profundidade, que não tinha antes. Então, assim, foi um cara que trouxe um nível maior para o Náutico e se machuca. É interessante que Lucas ele se machuca com 12 minutos de jogo. E ele só sai aos 29. E mesmo com o joelho lesionado, ele conseguiu entregar um bom ritmo ali de jogo. Teve uma oportunidade ali bem boa para fazer o gol, mas eu acredito que o joelho tenha pesado nesse lance. Então, o Náutico assim, conseguiu essa imposição ao Retrô e jogou sem sofrer. Jogou tranquilo. Jogou muito, muito tranquilo, não sofreu muito na defesa. Eu acho que o único lance aqui do primeiro tempo é uma jogada que o Náutico está com 1 a menos, porque Lucas Cardoso saiu para cuidar ali da lesão, né? E aí o Retrô aproveita uma frouxidão a mais na marcação alta, e isso só gera uma falta. Então, assim, o Náutico conseguiu deixar o Retrô longe da sua área, teve um controle ali da defesa muito alto, o Náutico não entrava na sua área por nada, o Náutico tinha interesse em deixar o Retrô fora, em deixar, às vezes, o Retrô até decidir o que ia fazer para tentar fazer a roubada de bola. Então, assim, foi uma partida no nível altíssimo do Náutico. Eu queria ter mais dados individuais aqui para a gente fazer uma análise mais completa, mas eu acho que quando a gente for para as imagens já vai ter muito o que se vê. É isso, João. Então a gente pode ir para os vídeos já, João? Já pode. Acho que já dá para ver, porque sem as estatísticas não dá para puxar. O do Retrô.
Vamos lá, qualquer coisinha que eu falo. O Volpe tem 28 anos de idade. Se der para tirar o som. Aí, um exemplo de saída de bola, o Retrô, nesse caso, em bloco baixo, e aí as duas diagonais sendo feitas ao mesmo tempo. Se der para voltar aí, Ati, para esse lance. Se você perceber, o Retrô está em bloco muito baixo, né? Não foi esse o padrão do Retrô. E perceba como o Gladson está com o Vinícius, e o Lucas Cardoso finge que vai. Gladson é o número 20 ali do Retrô. Lucas Cardoso faz a diagonal, o Vinícius faz também, e isso gera espaço. O Náutico consegue fazer a pós-perda e roubar a bola também, pegar a bola logo depois. Pode perceber, os dois fazem a mesma movimentação, o Lucas depois vem por dentro, a bola do Igor Fernandes não foi tão boa, mas aí o movimento acontecendo, o espaço sendo gerado, o Náutico fazendo muito isso. Mas, bom, eu diria, óbvio que você tenta acertar, mas eu diria que essa bola aí, ela não tem um objetivo só do acerto, né? Porque o Retrô, ele tá de maneira passiva, tá com bloco baixo aí, e o Náutico, ele tá tentando botar muitos jogadores no setor, então você dá uma forçadinha nessa bola, porque talvez, se você não conseguir a posse dela, o domínio do jogador do Náutico, você vai ter uma oportunidade boa de fazer uma pressão e conseguir recuperar ela já nesse último terço também, né? Sim, porque eu acho que a intenção é colocar ela para a linha de fundo, sabe? E não ali naquele bico da área. Mas, assim, o Náutico tentou, fez um passe e beleza, roubou a bola. E aí a gente já vê um pouquinho mais do Retrô subindo. O Retrô marcou em 4-4-2 em boa parte do tempo. No começo do jogo foi o Ibari, que se juntou a Wagner Love, depois virou o Fabinho. O Fabinho jogando ali para tentar fazer a marcação-pressão. Eu chamo a atenção nesse lance aí, ó, o Retrô vai tentar sair, o Náutico já faz a interceptação, e Lucas Cardoso achando o Vinícius, com um passe que seria muito bom para Mezenga chegar ali para finalizar, a defesa acabou fazendo a interceptação. Esse lance aqui é importante para que o pessoal, junto com a gente, veja o quão é importante jogar sem a bola. Veja a pressão que o Náutico dá. E eu vou, nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês observarem um jogador que, de forma direta, parece que ele não está participando do lance, mas a participação dele, assim, é fundamental. E chama atenção por ser uma participação orgânica. Ele não precisa se esforçar para fazer isso. Prestem atenção em Marco Antônio, quando ele acelera para onde a bola está em disputa, que isso já atrapalha demais o adversário, pô. O adversário, só de sentir a presença de um jogador tão veloz chegando, já se afoba. Veja, a bola vai ficar sem dono por algum momento. Agora, veja, o Retrô consegue fazer a disputa, meio que pega a bola ali, mas tá... E o Marco Antônio já chega junto. A posse está com o Retrô, mas é uma posse um pouco mentirosa, porque o Retrô não está confortável com essa posse ainda. E veja como o Marco Antônio vai para cima do jogador. Preste atenção, ó. O Marco Antônio só de olho de Arnaldo. Perdeu, tocou, lá vai o Marco Antônio para cima. Isso aí o Marco Antônio faz de forma orgânica. E com isso conseguiu recuperar a bola. A bola é muito recuperada por essa pressão do Marco Antônio. E o Náutico com muitos jogadores atacando a linha, né? Que é o que ele fala tanto. E aí, o Náutico fazendo a saída ali com 4 jogadores. Aí pausa aí, Ati, por favor. Esse lance, essa saída, marcação da saída de bola do Retrô, me deixou, assim... Eu não queria falar isso não, mas assim, eu não entendi muito bem qual era o objetivo do Retrô com esses 2 jogadores aí. E aí eu vou explicar por quê. Assim, o Retrô, ele subia a pressão só em gatilhos ali no zagueiro, não era sempre. Ele colocava 2 jogadores para fazer com que Igor Pereira não jogasse. Ele encaixotava Igor Pereira e fazia, joguem pelas laterais, porque pelo meio você não vai conseguir. Com os seus 5, você não vai conseguir jogar. De fato, não consegue. Agora, Igor Pereira não é o construtor do Náutico, pô. O Náutico não joga, não constrói o seu jogo a partir do Igor Pereira. Ele ajuda. Agora, o Náutico não sai no jogo sempre buscando o Igor Pereira e ele é o regente do time. O Náutico sai justamente com seus zagueiros e com seus laterais. Então, o Retrô desprendeu
2 jogadores para fazer essa marcação ali no Igor Pereira, enquanto Carlinhos jogava livre e tranquilo, enquanto os laterais jogavam livres e tranquilos, porque o Retrô colocava esses 2 na frente e a linha de 4 que estava atrás ficava no seu campo. Era um espaçamento nessa ala do campo aí muito grande. E o Náutico conseguiu jogar assim, muito fácil. O Retrô não conseguiu impor dificuldade ao Náutico, principalmente nesse primeiro tempo, nessa saída de jogo. E assim, eu realmente não entendi o porquê esses 2 jogadores estão em Igor Pereira. Olha, veja, eu vou ajudar a responder. Pode falar. Não, eu vou ajudar a responder. Porque Itamar é um treinador fraco. Porque o Floresta entendeu bem isso e colocava até 2 jogadores para fechar a porta da descida do Náutico pelas laterais na construção de jogo. A gente destacou muito isso. Já o Itamar, ele não se preocupou com isso, facilitou muito o jogo do Náutico, ele forçando essa marcação pelo meio, como você disse, onde o Náutico costuma a tentar escorrer essa bola vinda dos zagueiros pelos laterais. E foi um dos pontos que eu gostei de Carlinhos também nesse jogo, porque ele teve muita tentativa de passe que pode até parecer um passe fácil, e é nele que às vezes ele erra, mas dessa vez ele conseguiu ser muito contundente nesses passos para chegar a bola no Igor Fernandes, tentando acelerar. E aí, Adson, só sobre esses passos fáceis, eu não falo mais não, tá? Por quê? Guilherme deu entrevista dizendo que era pedido isso, para ele arriscar e tudo bem. Assim, é o que se pede, é o que o treinador, é o que a comissão do Náutico pede para acontecer isso. Óbvio que o bom não seja entregar todo o jogo, mas se é isso que é pedido, se é isso que está tudo bem, não sei se vale a pena você ficar citando isso sempre, sabe? Aproveitar a partida excelente aí que ele fez, e enquanto não dá em gol, enquanto ele não errar e não sair um gol, tá tranquilo. Não, eu acredito piamente. O meu problema não é ele tentar esse passe, não. Assim, a minha crítica nunca veio em cima dele tentar o passe. Eu acho que o passe tem que ser tentado. Na verdade, ele precisa fazer isso. Agora, obviamente, tem jogos ali e até em passes que não são tão arriscados que ele acaba errando. Por exemplo, no jogo de domingo... Tá no vídeo. Ele só errou mas ele tentou tanto, que é óbvio que esse é completamente minimizado. A gente esquece por completo. Até pela quantidade de acertos que ele teve e por ter acelerado passes até difíceis e acertado os passes difíceis. Porque se ele errasse alguns difíceis, João, eu acho que a gente citaria menos. É porque ele erra também alguns bem passivos, sabe? Aqueles que não vão acelerar o jogo, não vão atrasar a marcação do adversário para cima do Igor Fernandes, que vai tentar escorrer a bola pela lateral. Aí ele acaba entregando. Mas no jogo de domingo, ele, além de ter só errado uma vez, ele acertou vários com um nível de dificuldade um pouco maior. E ele tem que continuar tentando esse espaço, sim. Porque se ficar esperando que o zagueiro seja protecionista ao jogo dele, isso vai dificultar o nosso jogo. Aí a gente vai chegar aqui dizendo que o Náutico não criou e não vai saber por que não criou. Não criou muito porque o Náutico foi lento na transição, vindo da defesa para o ataque. Voltando para o vídeo aí, o Náutico Marco Antônio fazendo aquela diagonal conhecida, Hélio Borges vindo para aproximar e Marco Antônio fazendo isso. Assim, gerou falta, gerou amarelo, e essa aí é a chance do Retrô, nem sai em finalização, mas o Náutico está com 1 a menos nessa hora. Lucas Cardoso está fora do campo, e o Retrô consegue se aproveitar da ausência de um jogador na pressão para sair. Richard Franco é o cara que comanda a saída, e é justamente onde ou o Mezenga ou o Lucas iria estar. Se der para voltar nesse lance aí do começo também, Adson. Beleza, dá para a gente voltar falando nesse. Igor Pereira, ele tenta ir em Richard Franco, só que ele vai ter que largar, porque não é o papel dele. E aí ele consegue um bom passe, e o Náutico tem que fazer a falta perfeitamente feita, beleza, é melhor do que levar o drible aí. Um lance também, o Náutico, naquela pressão, recuperando a bola,
Igor Fernandes fazendo... Conseguiu recuperar a bola aí, sobrou no Marco Antônio, ele consegue acertar o passe, Igor Fernandes vai fazer a ultrapassagem, e aí o cruzamento é perfeito. Só que, nesse chute, Lucas já está com o joelho lesionado, tá? Então eu passo pano nessa situação aí, desse lance. Um lance aí, ó. Pode voltar um pouquinho, Átio. Cara, esse aí eu ri um pouquinho por causa de Gladson, assim. O jogador estava muito perdido, porque ele estava no encaixe com o Vinícius, e aí Vinícius apareceu por dentro agora para receber a bola. Se Vinícius apareceu por dentro, quem é que pega ele? Ficou nessa dúvida, o Fabinho teve que voltar correndo ali, um zagueiro teve que sair também. O Náutico consegue ficar com a bola, roda o jogo. Nesse lance não vai gerar nenhum perigo muito de gol, mas é um lance que mostrou o Náutico circulando a bola, o Náutico deixando o time confuso, o Náutico conseguindo chegar em um lugar mais avançado, sempre com a diagonal. João, esse fato de você falar circular a bola e com dinâmica, tentando ser o mais célere possível, é algo que hoje a gente vê que lá há 4 jogos a gente não via, que vai estar dentro da escadinha do processo de evolução. O jogo do Floresta faltou muito isso. Faltou tentar rodar essa bola, tentar... não deu por esse lado, vamos rápido para o outro lado, vamos tentar deixar o adversário perdido. O Náutico ficou muito monotemático no jogo contra o Floresta. No primeiro tempo só pelo lado direito, no segundo tempo só pelo lado esquerdo. E o Náutico fazendo isso de maneira rápida, jogando por dentro. Hélio Borges conseguindo um passe de primeira, gerou um cruzamento. Não saiu chute, mas o Náutico consegue colocar sua marca nesse lance, sabe? Marcando pressão, ganhou a posse de bola novamente. Então você consegue ver o Náutico jogando. E esse lance aí também. Olha, Vinícius recuperando a bola. Marco Antônio, olha o que o Marco Antônio faz. Domínio orientado, já passa para Hélio Borges. Essa é a minha crítica a Hélio Borges. Pode voltar um pouquinho, Átio. Marco Antônio conseguindo distribuir o time. E, cara, sempre que eu falo dos pontos do Náutico, eu falo que falta ser incisivo. Hélio Borges recebeu uma bola, ele tá mano a mano com o zagueiro aí, tá? Ele não precisa puxar tão antes, pô. Leva a bola, o zagueiro é alto, Robson Reis. Eu não sei se esse é Robson Reis ou o Reine, eu acho que é até o outro. É Robson Reis? Era. Os dois são... Mas os dois, dá para falar a mesma coisa dos dois. Pode pausar, por favor. Ele tem que ir para dentro do jogador e tomar a decisão na última hora. Ele vai receber a carga. Os dois são muito altos, pô. Se você balançar e tomar a decisão, eles vão cometer a falta, você vai conseguir passar. Eles não têm nem um centro de gravidade ali. Se balança perto, perde a bola, pô. Dane-se, perde a bola. Só que tenta esse jogo, tenta levar para dentro da área, não puxa sempre muito antes para fora, não. Fez um jogo excelente do Borges. Só que esses lances, ele precisa aproveitar melhor. E perder a bola aí é o momento de perder. Ele é o jogador mais avançado do Náutico. O Náutico não vai ter prejuízo nenhum se ele perder a bola aí. Justamente, dane-se, perde a bola aí mesmo, tenta driblar e o cara toma a bola de tudo. Por quê? O Náutico é preparado para ele perder essa bola. Veja, olha o que acontece. Marco Antônio, Arnaldo. E veja, e note, João, se ele vai para dentro do jogador e tenta desequilibrar o jogador ali no último momento tomando decisão, ele pode receber a falta ou pode passar pelo jogador. O que ele faz, ele protege o jogo do defensor. Quando ele abriu com tanta distância para o defensor olhou assim e disse, meu irmão, minha vida foi facilitada aqui. O zagueiro Sim. meio que se sente feliz quando ele, com tanta distância, corta para fora, não tem ângulo para chutar, não vai ter força para chutar. Uma maravilha, peraí. Porque a única chance dessa jogada dar em algo é a bola que meio que foi um chute e sair cruzada. E aí, se tu perceber, nesse lance aí depois, o Náutico é preparado para roubar essa bola, pô. Exato. Arnaldo tá passando, ele já tenta bloquear, Marco Antônio sai feito um maluco para tentar roubar a bola, e o Náutico consegue roubar a bola. Então, tenta driblar ali mesmo e dane-se, joga a bola. E sensacional o Marco Antônio aí.
É sensacional. E pode pausar. Eu até fiz um comparativo, eu estava conversando até com o Gabriel, que é irmão de Cláudio, né? Mandei, porque a gente estava falando sobre o gol que o Santa levou, aquele primeiro gol do Sergipe. E, velho, vê a diferença, se você pegar os dois times, você vê a diferença do estímulo de marcar pressão, de tentar fazer um pós-perda, é um absurdo. Então o Náutico trabalha muito para roubar essa bola, sabe? Para o Náutico atrapalhar o time adversário. Então, pô, vai para cima mesmo e dane, depois vê o que é que faz. Rouba a bola, se perder a bola ali é para roubar mesmo. Essa aí é uma... Olha como o Náutico sai tranquilo aí da marcação, pressão do Retrô. Eles fazem com os dois jogadores, eles até tentam atacar o goleiro, e assim, o que é que eles poderiam fazer? O Náutico sai dessa forma tão bem, o Vinícius, eu acho que se precipita ali no cruzamento, muita gente no segundo pau, e ele tenta o rasteiro, o Náutico saindo de forma perfeita, o lateral sem saber o que fazer. Então, agora, assim... João, pode ser uma precipitação, até porque claramente tinham vários jogadores bloqueando, mas eu prefiro 1000 vezes que o Vinícius faça isso do que refugue. A refugada é ter a certeza que não vai dar em nada. Quando ele pisa na bola... O gol saiu disso. Numa refugada? Numa refugada. Não, ele puxa tudo bem. Óbvio que eu não estou querendo dizer aqui que tem que refugar nenhuma vez. Mas é porque Vinícius estava refugando muito. Não estava aproveitando muita jogada que ele estava com a bola lá na linha de fundo. Sim, não pode fazer em todas, né? Não pode fazer em todas. Ele estava fazendo em todas. Não dá para fazer em todas, mas... E aí, esse é o lance de Carlinhos, tem um domínio errado, mas, cara, a postura defensiva do Náutico aqui é perfeita. Volta um pouquinho, Adi. Assim, esse lance é um absurdo, porque Carlinhos erra, obviamente, aqui no domínio, a bola cai no pé de Wagner Love. Olha a postura de João Mastro, fez a cobertura. Cara, João Mastro, ele não vai para trás, pô. Ele deixa Wagner Love decidir. Carlinhos também. Carlinhos, ele tem a defesa ali da última linha do Náutico. Até o último segundo. João Mastro faz Wagner Love decidir, porque ele não poderia ver. Wagner Love não tem força para correr aberto. Ele teria que tocar. Então, João Mastro induz ele a fazer isso. E Carlinhos também não se precipita. Carlinhos se posta à frente do jogador como uma barreira, realmente. E é assim, perfeita a movimentação ali defensiva do Náutico. Se a gente fizesse... o Fernandes acertou todas essas jogadas, todas, pô. Se a gente fizesse aqui, pessoal, se a gente fosse recordar o programa Mercado João Mastro, a gente ia lembrar muito de uma situação, de uma das características dele, e que nesse jogo contra o Retrô foi absurdo o quanto que ele fez isso. Em algum momento que o Retrô atacava, que ele estava um pouco mais distante, a explosão que ele dava. A chegada em velocidade para poder marcar e evitar, enfim, dar um corte. Ele fez isso algumas vezes no jogo, que eu lembrei muito do que a gente mostrou aqui. Muito. João destacou bem isso, essa questão dessa explosão dele, de mesmo numa distância, ele conseguia tirar essa distância e alcançar o jogador que ele queria marcar. E ele fez isso algumas vezes no jogo contra o Retrô. Isso ele é um monstro, assim. E teve a oportunidade de fazer e faz muito bem. Você libera o lateral com uma certa tranquilidade, assim, porque ele vai conseguir... Se der para voltar, acho que ficou um tempinho... Fica um tempinho rodando aí o vídeo nesse lance, mais um lance. Como o Náutico sai tranquilamente do Retrô, nesse lance também não deu em muita coisa, mas olha a circulação do Náutico. O Náutico vai tentar com o Arnaldo, beleza, João Mastro, Carlinhos de primeira. Já tinha centralizado com o Fernandes, depois centralizou com o Arnaldo também, né? E aí Vinícius vai. Eu acho que faltou um pouquinho de dinâmica para Marco Antônio para esperar o passe, mas conseguiu ali, o Náutico conseguiu envolver o adversário. Olha o Náutico saindo mais uma vez, a marcação do Retrô vindo alta, Hélio Borges conseguindo segurar a pressão, Marco Antônio tabelando ali, saída de jogo muito boa pro ponta. Hélio não dava para seguir nesse lance, consegue, e circula o jogo. Beleza, não deu pelo lado naquela hora, circula. E o Náutico com dinâmica para fazer isso. A bola chega na outra ponta de forma muito rápida. E já está ali. Agora, esse lance eu gostei muito. Olha Patrick Alan. Patrick Alan fazendo a mesma movimentação de Lucas Cardoso que a gente fala aqui. Pode voltar aí,
Atos, que isso não acontecia muito. Não, tranquilo. Olha, Patrick Alain aparecendo na diagonal. E aí uma falta clamorosa, pisada no pé, absurda, e não foi falta isso. O juiz não deu falta, não marcou nesse lance, que era um lance de cartão amarelo. E aí o gol, infelizmente, a transmissão falhou na hora do gol. Mais uma jogada que não deu nem para colocar, porque falhou a transmissão, mas uma jogada de Muriel, que ele fala, se der para pausar aí, Atos. Tem até nos bastidores Muriel falando, que ele olha para Vinícius e fala, eu nem olhei para tu, eu só sabia que tu ia estar lá correndo. E aí a bola foi perfeita. Com sequência de jogos, aquele passe de Marco Antônio para Hélio Borges é isso também. Se você montar um time e botar Marco Antônio, que está chegando hoje, e Hélio Borges, que está chegando hoje de outro time, e botar os dois para jogar junto, esse passe nunca vai ocorrer. Isso não é questão técnica, não. É questão de repetitividade. Você tem que repetir os lances. É o famoso entrosamento, uma palavra que se usava muito, que hoje em dia está um pouco em desuso, mas é isso. Marco Antônio nunca daria esse passe se não tivesse toda uma construção de repetir lances e tornar tudo muito mecânico, como o Hélio dos Anjos está fazendo nesse time do Náutico. Por isso que Vinícius... Porque, veja só, o Vinícius que recupera aquela bola é tudo maravilhoso. O carrinho que o Vinícius dá, sabendo que a gente está falando aqui de Vinícius, não é um ponta que tem o costume de ter, na parte defensiva, a sua melhor arma. Então, o Vinícius está imbuído disso, dá um carrinho, sabendo que a bola vai estar ao alcance dele, ele consegue recuperar. O passe que Vinícius dá para Marco Antônio já não é algo fácil e algo assim rotineiro. Já é um passe arriscado, porque aquela região do campo, se você erra o domínio, você dá uma chance para o adversário ir com a bola dominada, pegando a defesa um pouco desguarnecida. Marco Antônio recebe essa bola e já sabe onde Hélio Borges está, e ele tem que distribuir rápido. Em nome da velocidade do jogo, em nome de colocar Hélio Borges numa situação de mano a mano com um zagueiro de 3 metros de altura, e em nome de ele não sofrer pressão e perder a bola. Aquele lance ali foi um dos lances assim, que eu mais gostei do Náutico. Você vê Vinícius dando carrinho, você vê Marco Antônio recebendo, distribuindo a bola. Esse lance eu achei maravilhoso. Faltou um pouco da ida de Hélio Borges para dentro do zagueiro, mas faz parte. Faz parte, eu acho que faz parte você querer também que ele faça isso. Mas aí, beleza, o Náutico conseguiu o seu gol de maneira. Olha esse passe. Cara, olha isso, velho. Assim, desculpa. Esse lance é muito bonito. O Náutico conseguindo roubar a bola ali na lateral, Marco Antônio de calcanhar, de primeira para Mezenga, Patrick Alain de primeira para Mezenga. Chega um momento quando... Não, essa jogada de Marco Antônio, pelo amor de Deus, cara. Marco Antônio jogou demais nesse primeiro tempo. Essa jogada de Marco Antônio, de primeira, e ele vai ser um jogador para passar lá. Olha o vigor físico dessa criança. Olha esse bigode correndo. E ele dá um passe quase que perfeito para Mezenga. Pelo amor de Deus. Faltou... É porque Mezenga correu um deslocamento muito grande. Se não tivesse sido isso, era gol. Que me perdoe, Patrick Alain, mas Marco Antônio foi o melhor em campo. Foda-se. Olha, é um sinal de confiança muito alto quando você tem esse tipo de jogada, onde há um passe de primeira, e melhor, não apenas um passe de primeira, mas um passe de primeira de calcanhar, cara. Aquele tipo de passe que você sabe onde é que o jogador vai estar posicionado, e essa explosão, como o Atos destacou aí, é sensacional. Agora, volta esse lance aí de Patrick Alain. Bota no esse lance aí de Patrick Alain. E o que Marco Antônio faz? Ataca a linha. É o que ele diz, pô. Olha o passe de Patrick Alain, gente, para Vinícius. Eu quero falar um pouco sobre essa questão pelo seguinte. Ele recebe a bola. Carlinhos. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre Patrick Alain. Patrick Alain, ele deu um passe, um passe em profundidade. Um pouco de um passe em profundidade aí. Esse para Vinícius. E não é comum de Patrick Alain. Não é. Ele não é de dar esse tipo de passe. E aí, assim, que bom que isso aconteceu. Porque a gente vai precisar muito disso também. Cara, essa partida do Náutico... Pode voltar nesse lance, Paty. Mas pode falar aí. Essa partida do Náutico, eu acho que o torcedor, às vezes, não consegue identificar o que está acontecendo. E a gente está aqui para poder
dar o nosso ponto de vista e tentar trazer o jogador para a linha de visão que a gente está conseguindo enxergar. Para ver se ele, junto com a gente vai aqui fazendo o programa. O jogo do Guarani e o jogo do Retrô, não se trata aqui de tamanho de jogo. O Náutico está na Série C, gente. A história do Náutico traz jogos muito mais espetaculares, jogos maiores, contra times mais relevantes do cenário brasileiro do futebol. Eu não estou aqui querendo superdimensionar jogos de Série C, não é isso. Mas o que o Náutico fez contra o Guarani, e o que o Náutico fez principalmente agora, mas contra o Guarani, acho que foi uma prévia. É algo que a gente não vê no Náutico há mais de 10 anos, gente. Há muito tempo. Eu não sei nem se o Náutico já fez isso um dia. Porque os melhores momentos do Náutico nesse milênio, digamos assim, o Náutico teve outras características, formou grandes times, mas com outras características. O time de 2004, aquele quarteto mágico, Gil Baiano, Marco Antônio, Cook, Jorge Henrique. O time de 2007, com Acosta, com Geraldo, com Marcelinho. O time de 2012, com Chiesa, com Rainer, com Araújo, com Souza, com Martinez. O Náutico já formou grandes times. Eu posso citar até o de 2016, com Marco Antônio, com Rony, com Bergson. Mas dessa forma, do Náutico ser tão contundente sem a bola, eu nunca vi o Náutico jogar dessa forma. O Náutico jogou assim contra o Guarani, me chamou demais a atenção. Eu cheguei aqui dizendo, eu não vou aqui dizer que é o melhor jogo do Náutico no ano, porque talvez eu possa cair no erro. Então eu vou preferir falar algo que eu posso falar. Foi o jogo que eu mais gostei do Náutico, porque aí é gosto. Aí eu posso falar. Ninguém pode dizer que eu estou errado. Tu quer mandar no meu gosto? Então eu disse, foi o jogo que eu mais gostei do Náutico, porque o Náutico jogou muito sem a bola contra o Guarani. Não sabia eu que era uma prévia para o que ia acontecer contra o Retrô. A forma dominante que o Náutico jogou diante do Retrô, gente, você não vai conseguir buscar um jogo igual a esse nos últimos anos. E eu não estou falando aqui de um jogo que o Náutico ganhou de 4-0, jogou muito bem, mas a característica do jogo não foi parecida com essa característica de você aniquilar o seu adversário. O Náutico aniquilou o adversário, porque tem hora que você consegue uma goleada num jogo que tem certo equilíbrio, mas o time é muito eficaz nas finalizações. Você pode pegar aqui vários exemplos. O Náutico contra o Vitória. O Náutico foi muito feliz nas finalizações. O Náutico contra o Sport, né, do Retiro. Ele foi cirúrgico. Agora, de forma dominante durante o jogo inteiro, sem deixar o adversário jogar, jogando sem bola, sendo contundente na hora de finalizar, eu nunca vi o Náutico jogando dessa forma. Eu cheguei a colocar no Twitter. É o momento, é o sentimento de dó do adversário. Eu tive dó. E João, em outras palavras aqui, tá tentando dizer o mesmo. João tá com pena do Retrô, porra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você quer um exemplo aqui, Atos? Hoje, o perfil da Voz do Timbu, eles colocaram um jogo de 21 anos atrás. Náutico 5-0 no Londrina. A gente teve gols de Marco Antônio, Cook, acho que Gil Baiano, um belo gol de Gil Baiano nesse jogo. E foi no mesmo dia do 7-1 do Marília no Sport. E eu acho que se assemelha a um jogo da pena do adversário, porque o Náutico jogava por música ali. Era o time de Zé Teodoro, com escalação muito fresca na memória até hoje, né? Nilson, Carlos Alberto, Lima, Batata, Marquinhos, Luciano Totó, Chicão, Gil Baiano, Marco Antônio, Cook, Jorge Henrique. Então, assim, o Náutico teve ainda naquele ano Anailson, teve até Leomar, que foi do Sport, jogou também naquele ano. Enfim. Então, assim, foi um domínio tão absurdo que o Náutico teve naquele jogo contra o Londrina, que foi meio que sintomático ali. Eu, inclusive, ainda destaco outros jogos daquele ano do Náutico. O Náutico, ele venceu o Brasiliense lá na Boca do Jacaré. O Brasiliense naquela época era muito forte, por 1-0. Venceu o Santa no Arruda, né?
acho que foi com gol de pênalti também. O Santa estava também um time que disputava muito a Série B com mais força. Venceu o Sport nos aflitos por 3-1. Teve um jogo épico, infelizmente o Náutico perdeu, mas foi um jogo épico contra o Fortaleza no Presidente Vargas. Foi 5-4 para o Fortaleza no Presidente Vargas. Então, assim, era o Náutico que estava ali voando e foi assim, infelizmente questão financeira, o time perdeu o fôlego na reta final e a gente não subiu. Mas foi um belíssimo time do Náutico e que nesse jogo contra o Londrina foi um jogo onde deu pena do adversário. E só para concluir, Renato, eu estou citando isso, não é para ficar jogando confete no Náutico, não. Até porque o trabalho já está pronto, o trabalho vai ser esse. Espero que nada saia do trilho e isso que vai levar a gente para o acesso. Eu estou citando isso porque isso tem que ser o nosso norte. Principalmente se a gente conseguir o acesso, se Deus quiser. Se a gente conseguir o acesso, a gente tem que nortear esse perfil de jogo. Porque é o jogo, é o futebol hoje, velho. É o futebol hoje, você ir atrás de físico. Tá? Hoje, o futebol, você tem que contratar físico mesmo. E vai abrir mão da técnica. Veja só. Se o jogador não tiver alguma técnica, ele não tem condição de competir. Porque hoje em dia não tem como você escolher mais técnica ou físico. Tem que ser físico e tem que ter a técnica também. Você vê os jogadores de Série A, é outra maturação física, porra. E na Série B isso já está muito presente, e como eu estou dizendo, para mim o Náutico está sendo vanguarda de trazer isso para a Série C. Então, o ano que vem, se a gente quiser chegar na Série B e fazer diferente, a gente vai ter que focar nisso, a gente vai ter que nortear isso no Náutico como um clube, de contratar físicos para poder correr o jogo todo e conseguir prevalecer nisso. Jogar muito sem bola para poder conseguir ser superior ao adversário. Porque se chegar na Série B e quiser fazer que nem o Goiás está fazendo, o Coritiba está fazendo, a gente não vai ter sucesso, porque a gente não vai conseguir fazer uma folha de 5 milhões. Eu não consigo, Renato, ter na minha Série B caralho, me fugiu o nome do artilheiro do Goiás, que estava no CRB, Anselmo Ramon. Eu não consigo ter o Anselmo Ramon, porque se eu pudesse, seria maravilhoso. Se você me desse uma maquete em branco para montar esse time para a Série B, eu quero Anselmo Ramon, eu quero o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, o Esquivel. Eu saio montando. Eu quero Camutanga de zagueiro. Assim é bom. A gente pode fazer isso? A gente pode chegar na Série B e ser o Goiás da Série B? Com 5 milhões de folha? Não pode. Eu posso ser o Coritiba da Série B? Com 5 milhões de folha ou mais? Não posso. Então eu tenho que trazer algo diferente. Como o Atlético está conseguindo colocar algo diferente na Série B, é outra coisa. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando do Náutico. Mas está tentando fazer algo diferente. Então a gente tem que nortear esse modelo de jogo, esse perfil de jogadores. Aqui o Hélio teve que fazer, com os ovos que tinha, ele teve que fazer a receita dele. A omelete, vou fazer essa analogia, a omelete ideal de Hélio dos Anjos, ele pensa em outros ingredientes, pensa num champignon, ele pensa numa páprica, sei lá, num tempero diferente, numa cebolinha e tal. Chegou aqui no Náutico, ele só tinha os ovos ali de granja. Ele só tinha os ovos de granja, sal, no máximo uma pimentinha. E ele disso está fazendo a omelete dele, com os ingredientes que dá. Agora, na Série B, a gente vai ter que melhorar esses ingredientes para poder colocar na mão de Hélio o material suficiente para poder conseguir a plenitude do modelo de trabalho dele. E esquecer, tentar ser o Coritiba e ser o Goiás da Série B. Porque se a gente tentar ser o Coritiba da Série B, o Goiás da Série B, a gente cai. Vamos continuar com o vídeo aqui? Vamos. Se der para voltar nesse, que a gente acabou falando de Patrick Alain, mas, cara, Carlinhos nesse lance é um absurdo, velho. Cadê? Esse aqui é um pouco antes daquele lance. É até bom ver esse lance de novo, que é muito bonito. Então não tem problema não. O drible de Marco Antônio. Faltou
uma chegadinha mais do Mezenga. Sim, Mas beleza. E aí, ó, o Náutico acaba perdendo a bola no ataque, vai gerar um contra-ataque talvez perigoso pro Retrô, muitos jogadores, e Carlinhos consegue fazer antecipação, desarme limpo na bola, o Náutico consegue sair jogando e o gol ali de Vinícius. Renato, correr para frente é muito importante. Você está citando, sabe o que Patrick Alan fez? Patrick Alan fez nessa jogada com outra movimentação, outra característica, mas ele fez exatamente o que a gente estava cobrando que Hélio Bosch tivesse feito. Vai até o último momento com o zagueiro grandalhão, pô. Veja como o zagueiro, no último gatilho do zagueiro, ele consegue ser lento o suficiente para Patrick Alan chegar na bola e decidir. No caso aí, é decidir um passe. No caso de Hélio Bosch, a gente queria que ele decidisse que é um corte para um lado ou para o outro, para poder ou passar pelo jogador ou sofrer a carga. Veja, Patrick Alan faz exatamente isso. E não recupera nunca o zagueiro. Olha a lentidão dele para recuperar. Agora a gente pede tanto isso, né, para Patrick Alan, né? Encontra o jogador para dar o passe certo, encontra o jogador. Ele ter feito isso, meu amigo, ele continuar, se ele mantiver isso nos próximos jogos, tá lindo. Exato, e aí logo depois, olha Carlinhos, velho. Esse já é o lance do segundo gol. Que é isso? Jean Holt. Foi uma cochilada do retorno da porra aí. Foi. Eles estavam voltando no ataque, o Náutico conseguiu roubar a bola e ele foi falta. Cara, assim, é absurdo. Olha ele Bosch nesse lance. Olha a intensidade. 3-0 no placar. Olha onde meu ponta estava. Brigando, conseguindo recuperar a bola. Então, assim, o Náutico tem uma disposição para marcar muito forte. E isso faz o Náutico ser o time que vencendo. Nessa aí foi vencido. E aí a gente vê Carlinhos novamente roubando a bola de Hadley ali. E já colocando a bola em progressão. Então, muito bom. Gente, uma beleza. Uma dúvida, o que é que Hadley tá fazendo no banco do Retrô, hein? Ele tava machucado, voltou esse jogo. Ok. Tá explicado, então. Se dá para voltar... Essa bola aí é o tal do ponto futuro. Tá bom, o passe não foi o ideal e Mezenga nunca ia chegar a essa bola, mas é aquela questão que tu fala, né, João? De se tivesse um jogador com a característica de atacar o espaço aberto, seria esse espaço aí, né? Exato. Justamente esses espaços que se criam. A bola foi forte, eu acho que ninguém conseguiria chegar, não, mas olha a jogada do Náutico, sob pressão. O Retrô aí, ó, chegando. João Mastro um pouquinho pressionado também. Arnaldo tabelando. Hélio Bosch fazendo essa jogada de Hélio Bosch está muito boa. Está conseguindo jogar de costas muito bem. O Náutico conseguiu fazer um lance muito bonito. Olha aí, Patrick Alan marcando pressão. Olha Arnaldo. Isso aí gritando, meu amigo, velho. Isso é 26 minutos, 30 minutos do segundo tempo, pô. E ele termina o jogo como se nada tivesse acontecendo. Pra ele agora é natural. Ó, Carlinhos, dessa vez, ele jogou para trás e perdeu. Com o João Mastro, é muito tranquilo de Carlinhos fazer isso. Geralmente, Carlinhos é a cobertura, né? Geralmente, quem tem essa imposição de correr para frente e tentar ver o que é que faz é Matheus Silva. Só que com o João Mastro, Carlinhos pode ser liberado para fazer isso, porque ele dá muita tranquilidade, porque ele vai conseguir recuperar, pô. E o Náutico... Essa jogadinha de Mezenga, ele sempre acertando, foi o que eu gostei do jogo dele. Pelo menos ele não tava perdendo essas bolas, pô. Não pode perder, pô. Isso aí foi pênalti. E esse lance aí foi o pênalti, hein? Aí eu coloquei até no outro lance. Meu amigo, assim... Eu não sei, velho. Não sei o que é que falta. O juiz está no ângulo correto. Olha onde ele está. Ele não está encoberto. Ele viu. Cara, se isso não é pênalti, o que é pênalti, meu amigo? Se der pra... Velho, não. O cara atropela o jogador do Náutico, pô. A perna dele bate completamente, pô. O pênalti foi claro. A transmissão, assim, não soube visualizar o lance corretamente, porque foi o pênalti, foi claro. É absurdo. Assim, é um pênalti clássico. O zagueiro levanta o jogador cai com a cara no chão, pô. Exatamente. Foi uma carga pesada. Agora, o meu juiz está meio um pouco mal posicionado, né? Caramba, ele tá na diagonal esquerda do lance. É o que fala o manual.
Acho que ele devia estar um pouquinho mais perto do lance, não sei. Enfim, ele podia tava bem. Ele podia estar em qualquer lugar aí que ele não marcaria. Eu acho que ele não quis marcar. Porque meu amigo bateu e muito a perna ali, foi um atropelo e o juiz não quis dar. Então, assim, eu acho que... Pode falar. Sabe o que é também, João? Eu já percebi isso. Fica muito mais feio para o juiz um pênalti mal marcado do que um pênalti não marcado. O pênalti mal marcado, por exemplo, se esse lance aí, o zagueiro do retorno não tocasse em Igor Bolt, ele se jogasse e o juiz marcasse pênalti, ficaria muito mais feio para ele. Isso teria mais repercussão do que o que aconteceu de fato, que foi pênalti e ele não marcou. Só a gente está repercutindo isso, pô.